Jorge Luiz Senna, do São Cristóvão para o Atlético de Madrid. Nascido em São João da Barra, em 25 de abril de 1953, Senna saiu do interior fluminense para vencer no futebol. Em 1972 partiu em direção ao Rio de Janeiro para tentar a sorte no Vasco, não teve oportunidades na equipe vascaína, e tempos depois tentou a sorte na Gávea e mais uma vez foi dispensado. Ao sair da Gávea, um funcionário do clube o encaminhou ao vice-presidente do São Cristóvão e já no dia seguinte estava em Figueira de Melo. Após uma excelente campanha no time juvenil do São Cristóvão em 1973, onde foi o artilheiro, foi logo promovido para o time principal e no ano de 1974, assinou seu primeiro contrato como profissional. Não demorou muito e logo conseguiu uma vaga no time titular e os gols foram saindo naturalmente, e sua fama de artilheiro despontava no futebol carioca. Um jogo em especial, contra o Flamengo, pelo Campeonato Carioca, mais precisamente em 29 de março de 1975, foi inesquecível para o atacante. Depois de estar perdendo por 2-0, com 2 gols de Zico, o São Cristóvão virou o placar para 3-2, com Senna marcando 2 gols, aos 44 minutos do primeiro tempo e aos 36 da etapa final. O terceiro gol foi marcado por Santos, completando a virada aos 42 minutos. Com o manto são cristovense, Senna venceu o torneio Abelard França vestindo a camisa 9 dos cadetes na campanha em que o São Cristóvão passou pelo Bom Sucesso e Olaria na fase de grupos. Na final, jogando no Maracanã, ganhou nos pênaltis do Campo Grande e se sagrou campeão, o que deu destaque nacional para o atleta. Após o feito, Senna seguiu para a Espanha, onde brilhou com a camisa do Atlético Madrid. Foram 4 meses como titular, mas com poucos gols. Com a chegada dos brasileiros Luiz Pereira e Leivinha, naquela época uma equipe não podia escalar mais do que 2 estrangeiros, foi emprestado ao Raio Vallecano, da segunda divisão espanhola, que não deixava de ser uma espécie de filial do Atlético. Saudades da família foi predominante para o retorno de Senna ao futebol brasileiro. Uma proposta do América, do Rio, foi a senha para que o atleta, depois de 1 ano e 3 meses, retornasse ao futebol brasileiro. Sua passagem pelo América não foi feliz, pois uma contusão na clavícula o afastou dos gramados por um bom tempo. Quando retornou, não recuperou a posição e acabou na reserva. No início de 1977 foi emprestado ao Vitória, da Bahia, o que foi para ele um ótimo negócio, pois os gols voltaram e acabou artilheiro do Campeonato Baiano com 18 gols. Foi a senha para que o clube baiano adquirisse em definitivo o passe do atacante junto ao time carioca. O ano de 1978 tinha tudo para ser de confirmação do artilheiro, mas uma fatalidade, a perda de seu filho ainda pequeno, em sua casa, na cidade de Salvador, foi um baque muito grande e desestruturou por completo a sua vida. Com o passar do tempo as coisas foram voltando ao seu devido lugar e os gols marcados em 1979 colocaram Senna entre os maiores artilheiros do ano no futebol brasileiro. O Vitória conquistou o primeiro turno do Baiano, em 1979, e o seu técnico, Aimoré Moreira, chegou a compará-lo ao atacante Palhinha, ex-Cruzeiro. Mesmo perdendo o título regional para o rival Bahia, a artilharia ficou com o atacante, que fez 25 gols. Em 1980, Senna foi defender o Santa Cruz e conquistou o título do primeiro turno pernambucano. Na decisão do campeonato estadual acabou vice-campeão novamente, mas foi o artilheiro do certame com 23 gols marcados. A passagem pelo Palmeiras, em 1981, foi rápida, mas o suficiente para deixar a sua marca de artilheiro na campanha do torneio seletivo da Taça de Prata, onde o Palmeiras foi o vice-campeão e acabou classificado à segunda fase da Taça de Ouro do mesmo ano. No jogo decisivo contra o Guarani, na vitória por 2-1, marcou os 2 gols. Pelo time paulista fez apenas 22 jogos e marcou 8 gols. Ainda em 1981 retornou ao futebol baiano, agora para defender o Bahia, seu algoz dos tempos de Vitória. Permaneceu até 1983 e nesse período conquistou o tricampeonato baiano. Formou com o atacante Dário,
o Dadá Maravilha, uma dupla infernal de artilheiros. Em 1982 sofreu uma grave contusão no joelho, ruptura dos ligamentos, que o afastou dos gramados por um bom tempo. Retornou em 1983, no próprio Bahia, para posteriormente comprar o seu passe e seguir a sua carreira em outras equipes. A partir de 1984 passou por diversos times, entre os quais Taquaritinga, onde atuou em 83 e 84 quando a equipe paulista subiu para a primeira divisão paulista, e tinha uma bela equipe. Passou pelo Leonico da Bahia também em 1984, foi uma breve passagem. Em 1985 atuou pelo Flamengo do Piauí, quando a equipe piauiense tinha vários jogadores experientes na equipe. Atuou por Uberlândia e Taguatinga do Distrito Federal. Em 1986 atuou por Americano e Goitacás, ambas as equipes da cidade de Campos dos Goitacazes, mas foi no Goitacás que fez enorme sucesso e entrou para a história do clube. Em 1986, ano que o Goita fez uma grande campanha no Cariocão, dando muito trabalho aos quatro grandes da capital e vencendo eles em algumas oportunidades e sempre com Senna marcando seus gols. 1987 finalmente no Guarapari, onde encerrou a sua carreira conquistando o título de campeão capixaba de 1987. Logo depois iniciou a sua nova etapa como técnico e trabalhou em algumas equipes de pequeno porte, sem conseguir o mesmo sucesso que teve como jogador. É pai do também jogador Leandro Senna, que foi ídolo no América de Natal. Hoje mora em São João da Barra, Rio de Janeiro, onde é dono da escola de futebol chamada CFS, Centro de Futebol Senna. E aí galera do Só Pôster e Fotos de Times de Futebol. Gostaram da nossa história de hoje? Deixe seu like, curta e compartilhe as nossas histórias. Deixe seu comentário com dicas e sugestões de novas histórias e fatos marcantes do nosso futebol. E até a próxima!